O título da nossa meditação, O Inferno. Marcos, capítulo 9, verso 42, diz: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E ainda Jesus disse: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O Senhor Jesus está falando sobre o tropeço. Os pequeninos podem ser crianças que vão observar-nos, nós adultos, ou pode ser também crentes que estão no início de sua fé cristã. São pessoas que ainda não têm experiências, e isso pode comprometer a confiança dessas pessoas que estão iniciando na fé com maus exemplos. E o Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus nos falam deste lugar, e nós precisamos entender a realidade deste lugar. E o Novo Testamento, ele considera o inferno como o lugar de habitação final dos condenados à punição eterna no juízo final. O Senhor Jesus também disse a respeito do inferno em outras ocasiões, como por exemplo, quando ele se referiu ao juízo final em Mateus capítulo 25, chamados sermões proféticos. No verso 41, ele disse: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E o inferno, ele tem na Bíblia Sagrada uma descrição deste lugar. A Bíblia fala que este lugar é um lugar de fogo e de trevas. Podemos citar a Epístola de Judas, o seu verso 7, diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles segundo
seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E também podemos ver uma outra figura deste lugar no verso 13 de Judas: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, duas figuras que nos mostram o fogo eterno, e outra figura que Judas coloca a negridão das trevas. E ali disse também o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 8, verso 12, que será um lugar de choro e ranger de dentes. Um lugar de destruição, como podemos ver também em outra passagem na palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, e no verso 7 diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Um lugar também de tormento, como o Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 16, falando do rico e do Lázaro. Lázaro estava em tormento. Então, esses termos, eles são termos que dão um exemplo dessa realidade deste lugar. Mas é uma realidade que com certeza será muito mais terrível do que essas palavras que acabamos de ler na palavra do Senhor. E podemos ver que o ensino que é dado no Novo Testamento a respeito do inferno visa a nos alarmar e nos encher de horror, e assim nós podemos ver que o céu ele será melhor do que podemos sonhar, podemos imaginar. Como disse Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas coisas que não poderiam ser ditas, algo maravilhosos, expressões maravilhosas. E assim também nós podemos ver que o inferno será muito pior do que podemos imaginar. Estas são as consequências da eternidade que precisam ser realisticamente enfrentadas. Não podemos brincar com essas realidades. A morte do Senhor Jesus foi uma morte que custou muito para ser feita a justiça de Deus. O Filho de Deus teve que se encarnar, teve que tomar a nossa forma humana. E no mundo invisível espiritual, isso é algo que
nós precisamos nos conscientizar desta grande oportunidade que Deus tem para nos oferecer. Podemos ainda dizer a respeito do inferno, de acordo com o ensino da palavra de Deus, que o inferno não é tanto a ausência de Deus, mas ele é quanto a consequência da sua ira e da sua indignação para com aqueles que não obedeceram o Evangelho. A Bíblia fala em Hebreus 12, verso 29, que Deus é um fogo consumidor. E a justa condenação daqueles que o desafiam, apegando-se aos pecados que ele detesta, será experimentada no inferno. Segundo ainda as Escrituras, o inferno nunca terá fim, como acabamos de ler na Epístola de Judas, no seu verso 13. Não há fundamento bíblico para especulações acerca de uma segunda oportunidade depois da morte, como alguns querem ensinar, um lugar de purgatório, um lugar de limbo. Isso a Bíblia não nos apresenta. A Bíblia também não nos apresenta a aniquilação dos ímpios em alguma ocasião futura, como alguns grupos também querem preconizar, como por exemplo Testemunhas de Jeová e Adventistas. Isso não ocorre. Os que estão no inferno compreenderão que se condenaram a si mesmos para estarem ali. Por quê? Porque amaram mais as trevas do que a luz. Recusaram-se a terem o seu Criador como Senhor. Preferiam a autogratificação do pecado a uma vida de justiça com Deus, rejeitando a justiça que o Senhor Jesus veio trazer para nós quando ele se encarnou. E o Senhor Jesus falando com Nicodemos, em João capítulo 3, verso 18, ele diz assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui nós podemos compreender que o Senhor, ele deu todas as condições para que nós possamos crer no unigênito Filho de Deus. E a revelação geral que Deus tem feito através da sua criação, e a revelação especial que Deus tem feito através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é algo que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 1, respeito que nós ficamos inexcusável diante de Deus. Tudo está
na maior prova de que Deus existe, que Deus tem preparado um caminho de comunhão, de aliança com Ele, e que a rejeição é algo que vai ter também o seu preço. Então essa revelação que Deus faz coloca cada um diante da incontestável evidência de Deus, da existência de Deus. E desse ponto de vista, o inferno tem sua base no respeito de Deus pela escolha humana. Deus não nos criou robôs, Ele nos deu esse livre arbítrio, essa livre escolha. Você pode ter essa opção de escolher a Deus ou escolher não servir a Deus. O homem vai para este lugar como um intruso, porque este lugar não foi preparado para o homem, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos. Todos recebem o que escolherem. Então, no final, vai existir um juízo e vai ser dado uma sentença. Seja estar com Deus para sempre, ou seja estar sem Ele para sempre. Os que estão no inferno saberão não só que os seus feitos mereceram a sua punição, mas também saberão que escolheram isso em seu coração. Rejeitaram a Deus. E o propósito do ensino bíblico sobre o inferno é fazer-nos aceitar com gratidão, com extrema gratidão, a graça de Deus em Cristo Jesus. Maravilhosa graça. Nós todos estávamos condenados. Nós todos somos pecadores diante de Deus. Mas pela sua grande misericórdia, aprove Deus providenciar a justiça que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que através dele, Jesus Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Então, a graça de Deus em Cristo que nos salva. É isso que nós precisamos estar cientes. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, no verso 29, diz assim o Senhor Jesus também: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aqui nós encontramos a advertência de Deus, porque essa advertência, ela nos é misericordiosa. Deus, Ele não tem prazer na morte do perverso, mas Deus quer que o perverso se converta. Isso está em Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta
do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus dá o seu plano, Deus dá o seu aviso, Deus nos mostra a sua personalidade, a sua identidade. Deus, na sua vontade, não quer que ninguém se perca, mas Deus também, Ele é o justo juiz. Assim como Deus mandou o juízo sobre a terra, promovendo o dilúvio, assim como houve a destruição de Sodoma e Gomorra, e a justiça de Deus sobre outros acontecimentos, Deus também estará dando este juízo final e esta realidade tão dolorosa. E nós estamos aqui para alertar, para prevenir, para acender uma lâmpada amarela para que você possa, prezado ouvinte, escolher o caminho da vida, o caminho de Cristo, porque Cristo é a verdade, é a vida, é o caminho que nos conduz a Deus. Que Deus te abençoe. Amém.